기도하시겠습니다. Então vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 저희를 구원해 주시고 지금도 함께 해 주시는 그 은혜에 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço pela essa graça que o Senhor Deus permitiu e a graça da salvação. 하나님의 은혜 안에서 저희들 항상 살게 하여 주시옵소서. Que nós possamos permanecer e viver dentro da sua graça. 이 세상의 헛된 즐거움과 헛된 영광에 마음 두지 않도록 도와주시옵소서. Que nós não coloquemos os nossos corações nessa alegria mundana ou na glória mundana. 오직 하나님 말씀을 따라서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살게 해 주시옵소서. Que possamos viver seguindo apenas a sua palavra e alegrando o Senhor Deus. 저희 모두를 통해서 하나님의 이 은혜의 복음이 힘있게 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Que através de nós todos possamos realmente pregar essa grandiosa graça da salvação para o mundo todo. 이 브라질의 코로나 바이러스로 인해서 많은 어려움들이 있습니다. Realmente por causa do coronavírus no Brasil estamos passando muitas dificuldades. 하루속히 이 어려움이 지나가고 자유롭게 복음을 전하고 또 함께 모여서 또 교제하는 그 날을 주님 허락해 주시옵소서. Que essas dificuldades possam se passar rápido e que realmente nós possamos ter mais comunhão com os irmãos. 우리 형제 자매들 또 이 어려움 가운데서도 주님 믿음과 그 신앙을 지킬 수 있도록 Que 도와주시옵소서. Senhor Deus possa ajudar os irmãos realmente nessas dificuldades e proteger a fé deles. 시작하는 시간부터 마치는 시간까지 함께하여 주시옵소서. Desde o início até o fim, Senhor Deus possa estar conosco. 오직 하나님 은혜의 손길에만 의지하오며 주 예수님의 이름으로 E 기도드렸습니다. colocamos todas as coisas na mão graciosa do nosso Senhor Deus e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos procurar Efésios Vamos procurar Efésios capítulo 5 e versículo 22. Efésios capítulo 5 e versículo 22. Eu vou ler. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, capítulo 6, versículo 1. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vou ler. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa,
receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Até aqui. 오늘이 브라질 어머니 날이죠. Então, hoje é Dia das Mães, né, no Brasil. 이제 브라질은 아버지의 날과 어머니의 날 이렇게 따로 있죠. Então, aqui no Brasil é separado, né, o Dia dos Pais e o Dia das Mães. 한국은 이제 부모님 날이라고 해가지고 하루에 이렇게 같이 있습니다. Mas na Coreia é celebrado o Dia dos Pais, né, os dois juntos. 이렇게 나라마다 어머니 아버지의 은혜를 생각하는 날을 이렇게 정해놓고 있습니다. Então, em cada país eles decidem, né, um dia específico para agradecer e celebrar a graça dos pais. 왜냐하면 나를 낳아주신 부모님의 은혜를 기억하는 것은 하나님도 그것이 필요하다고 말씀하십니다. Porque relembrar a graça que os meus pais tiveram para me ter, realmente isso é uma coisa muito importante, né? E na Bíblia também fala. 여기 성경에서도 이 세상에서 중요한 인간관계에 대해서 지금 말씀하고 있습니다. Então aqui na Bíblia também ele fala sobre a relação humana. 구원받은 그리스도인이라 할지라도 이 세상에서 인간관계를 맺으며 살아갈 수밖에 없습니다. Então, mesmo que o cristão seja salvo, realmente eles precisam ter uma relação humana com outras pessoas. 여기 처음에 남편과 아내의 관계를 말씀하시죠. Aqui na Bíblia fala sobre a relação entre o marido e a mulher. 그리고 부모와 자녀의 관계를 E 말씀하십니다. depois fala também a relação dos filhos com os pais. 그리고 상전과 종의 관계를 E 말씀하십니다. também fala sobre a relação do dono e o servo. 우리가 이 세상에서 살아갈 때 이 중요한 인간관계들이 바로 남편과 아내 관계, 부모와 자식의 관계, 상전과 종의 관계예요. Então, a relação que enquanto nós estamos vivendo neste mundo, também aparece a relação social entre a mulher e o homem, e os pais e os filhos, e o dono e os servos. 가장 중요한 것이 사실 남편과 아내의 관계입니다. E qual dessas relações é a mais importante? É do marido para a mulher. 이 남편과 아내로 인해서 가정이 시작되는 거예요. Então, por quê? A família ela é constituída através do homem e mulher. 그 다음에 부모와 자식 관계죠. E depois ela constrói uma relação entre os pais e os filhos. 그래서 이 가정 생활에서요 중요한 게 부부 관계가 참 중요해요. 부부. Por isso, dentro dessa família, a base mais importante é a relação do casal. 근데 이제 많이 잘못된 게 뭐냐면 남편과 아내의 관계는 별로 중요하게 생각 안 하고 자식을 먼저 이렇게 생각하게 되는 경우가 많이 있습니다. Mas qual é o problema das relações que estão tendo ultimamente? É a relação entre não uma relação eles não colocam a importância da relação entre marido e mulher, mas ele coloca a relação entre o pai e o filho. 그러면요. 부부 관계보다 부모 자식 간의 관계를 더 중요하게 생각하면 반드시 가정에 문제가 생기게 돼요. Então, quando começa a colocar o peso de importância mais para a relação com seus filhos, começa a ter problema dentro da família. 아담과 하와 먼저 부부로부터 가정이 시작됐다는 걸 알아야 됩니다. Nós precisamos lembrar que a família foi formada através de Adão e Eva. 하나님은 맨 처음에 부모 자식 관계를 만드신 것이 아니라 남편과 아내 관계로 시작하신 거예요. Então, o Senhor Deus ele não construiu uma família com relação com os filhos, mas sim de marido e esposa. 그 다음에 하나님이 부부를 통해서 자녀를 주신 E 겁니다. através desse casal, o Senhor Deus permitiu os filhos. 그래서 여기 중요한 지금 세 가지 인간관계를 말씀하고 있습니다. Então, aqui na Bíblia fala sobre essas três relações sociais que tem. 그런데 계속 반복되고 있는 것이 순종하라는 거예요. E qual a palavra que mais repete nessas palavras é sujeitai.
아내들아 남편에게 순종하라. Mulheres, vós mulheres, sujeitai ao vosso marido. 자녀들아 부모에게 순종하라. Vós filhos, sujeitai aos pais. 종들아 상전에게 순종하라. E os servos, obedecei ao vosso Senhor. 하나님은 분명히 위가 있고 인간관계에서 위가 있고 아래가 있다, 상하관계가 있다는 걸 분명히 말씀하고 Então, o 있습니다. Senhor Deus, ele sempre estabelece uma hierarquia, como os pais, os filhos, como os donos e os servos. 그리고 먼저 아내들아 남편에게 순종하라. 아내에게 먼저 말씀하십니다. E também tem uma ordem que ele fala para vós, mulheres, sujeitai ao vosso marido. 아내가 먼저 순종하고 아내가 먼저 남편에게 순종하라는 거예요. Então, aqui tem uma ordem que o Senhor Deus fala para as mulheres sujeitarem ao vosso marido. 먼저 아내에게 순종하라고 말씀하신 것은 남편이 존경할 만한 점이 부족한다 할지라도 순종하라는 겁니다. Então, por que o Senhor Deus manda primeiro as mulheres sujeitarem aos maridos, mesmo que o homem não tenha um formato de respeito? 자, 그 다음에 남편에게 하나님 말씀하시면 아내를 사랑하라고 말씀하십니다. E logo depois o Senhor Deus fala para os homens amarem as mulheres. 그리고 부모가 먼저 자녀를 잘 가르치라고 말씀하지 않고 먼저 자녀들아 부모에게 순종하라고 말씀하시죠. E outra palavra, o Senhor Deus ele não fala para os filhos que os pais sejam bons com os filhos, mas primeiro fala para os filhos serem obedientes aos pais. 하나님은 항상 아래에 위치해 있는 사람이 먼저 위에 위치해 있는 사람에게 순종하라는 걸 먼저 말씀하시는 Então, o 거예요. Senhor Deus sempre ele estabelece uma hierarquia onde as pessoas que estão abaixo precisam servir, obedecer às pessoas que estão em cima. 왜 인간관계를 통해서 계속 순종을 말씀하실까요? Então, por que o Senhor Deus continuamente ele fala sobre sujeitar e obedecer dentro dessa relação social? 눈에 보이는 사람들과의 관계 속에서 순종을 배우라는 거예요. Então, é para aprender sobre a obediência dentro dessa sociedade. 그래야 눈에 보이지 않는 하나님께도 순종할 수 있다는 겁니다. Porque se você não aprender, você também não consegue obedecer ao Senhor Deus. 지금 우리 사회는요, 위아래가 없어지는 시대예요. A sociedade que nós estamos vivendo hoje em dia é uma sociedade que não existe mais hierarquia. 남편과 아내는 동등하다 이렇게 말해요. Todos eles falam, marido e mulher e esposa estão na mesma posição. 이거 맞을까요? Será que isso está correto? 여러분 남편과 아내는 동등하다 이거 맞습니까? Será que o marido e a esposa eles estão na mesma posição? 이 세상 사람들은 다 맞습니다. 동등해요. Todas as pessoas deste mundo falam, sim, estão na mesma posição. 그러나 성경은 아니라고 말씀하십니다. Mas a Bíblia fala que não é. 남편이 성경에서 하나님은 분명히 남편이 위에 있고 아내는 남편의 다스림을 받는다. 하나님 그렇게 정해 놓으신 거예요. Então, o Senhor Deus ele já decidiu que o marido ele é a cabeça e a esposa ele está submissa ao marido. 왜 요즘에 가정이 깨집니까? Por que a família hoje em dia eles quebram? 왜 가정이 막 깨질까요? Por que a relação do casal eles quebram? 하나님이 정해 놓으신 질서를 깨는 거예요, 사람들이. Porque as pessoas eles estão indo contra a lei do Senhor Deus. 아내가 남편에게 순종하지 않습니다. Realmente as esposas elas não obedecem mais aos maridos. 자녀가 부모에게 순종하지 않아요. Os filhos não obedecem mais aos seus pais. 지금요, 하나님은 자녀들아 부모에게 순종하라 그렇게 O 말씀하십니다. Senhor Deus ele fala que os filhos sejam obedientes. 근데요, 지금 사람들 보면 오히려 부모가 자녀를 섬깁니다. Mas se nós vemos hoje em dia, podemos ver que os pais servem os seus filhos. 아내가 남편을 섬기는 것이 아니라 지금 남편이 아내를 섬겨요. Não é mais as mulheres sendo obedientes aos seus maridos, mas os maridos estão sendo obedientes às suas esposas. 지금 하나님이 정해 놓으신 규칙과 질서가 다 거꾸로 되고 다 거꾸로. Então, toda a lei e o mandamento que o Senhor Deus estabeleceu está indo contra o que foi estabelecido. 백성이 왕을 섬기는 것이 아니라 지금 왕이 백성들을 섬기는 시대가 됐습니다. Então, hoje em dia se tornou um mundo onde não é mais o povo que serve o rei, é o rei que serve o povo. 그러니까 지금 가정도 깨지고 국가도 혼란스러워지고 학교에서도 이거 하지 말고 학교에서도 보면요, 학생이 선생님을 존경하는 것이 아니라 선생님들이 학생들의 눈치를 봅니다. Então hoje em dia também os professores na escola não é mais os alunos que respeitam os professores eles precisam ficar respeitando os seus alunos. 그러니까
하나님이 정해놓으신 질서가 다 깨지는 시대가 바로 우리 시대예요. Então, o tempo que nós estamos vivendo, o mundo de hoje, é um mundo que toda lei e mandamento do Senhor Deus está sendo quebrada. 여러분, 우리 그리스도인들은 세상의 풍속을 따라가서는 안 됩니다. Nós cristãos não podemos seguir essas doutrinas mundanas. 우리는 성경을 따라가야 돼요. Nós precisamos seguir apenas a Bíblia. 아내는 남편에게 순종해야 됩니다. Então, as mulheres precisam sujeitar aos vossos maridos. 자녀는 부모에게 순종해야 돼요. Os filhos precisam ser obedientes aos vossos pais. 그 부모가 존경받을 만한 것이 없다 할지라도 자녀는 부모를 순종해야 되는 거예요. Então, mesmo que os pais eles não sejam um ser de respeito, mas os filhos precisam respeitá-los. 부모님이 가난하고 뭐 경제 많이 배우지도 못했다 할지라도 부모이기 때문에 순종하는 겁니다. Mesmo que os pais sejam pobres ou mesmo que os pais não estejam, não tenham estudado muito, os filhos precisam respeitar os pais porque eles são seus pais. 모든 권세는 하나님이 허락하신 거예요. Todo o poder quem estabelece é Senhor Deus. 자, 여기 책갈피를 해두시고 Eu quero que vocês marquem essa. vamos procurar Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. 여기 보면 모든 권세는 하나님께서 주신 것이다 그랬어요. Aqui ele fala que porque não há autoridade que não venha de Deus. 그러니까 모든 권세는 하나님이 허락하신 거기 때문에 모든 사람은 자기 위에 있는 권세에 굴복하라고 말씀하십니다. Então, já que toda a autoridade vem de Senhor Deus ele fala que toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. 남편의 권세를 하나님이 주신 거예요. A autoridade ao marido, quem permitiu foi Senhor Deus. 부모의 권세를 하나님이 주신 A 겁니다. autoridades que Senhor Deus permitiu para a família foi Senhor Deus que permitiu. 국가의 권세를 하나님이 주신 A 거예요. autoridade do governo, do Estado também, quem permitiu foi Senhor Deus. 그래서 마땅히 순종해야 됩니다. Por isso precisamos seguir essa ordem. 사람 관계를 통해서 순종을 배워야 눈에 보이지 않는 하나님께도 순종할 수 Então 있어요. nós precisamos aprender a obediência dentro dessa sociedade para aprender a obedecer ao Senhor Deus que nós não podemos ver. 우리가요, 눈에 보이는 사람에게 순종했을 때 그걸 하나님이 갚아주십니다. Então quando nós obedecemos a alguém que nós podemos ver, realmente o Senhor Deus retribui isso. 다시 에베소서로 돌아가겠습니다. Vamos voltar para Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 8. Efésios capítulo 6, versículo 8. Versículo 7, eu vou ler. Versículo 7, vou ler. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. 여기 사람에게 순종할 때 사람에게 순종한다고 생각하지 말고 하나님을 섬긴다는 마음으로 하라는 거예요. Então aqui ele fala, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. 내가 남편을 섬길 때 사람을 섬긴다고 하지 말고 예수 그리스도를 섬긴다는 마음으로 섬기라는 거예요. Então quando eu estiver servindo ao meu marido, eu não posso pensar que ele é meu marido, mas servir como se ele fosse o Senhor Jesus Cristo. 자녀가 부모를 섬길 때 내가 사람을 섬기는 것이 아니라 예수님께 하듯이 하라는 거예요. Então quando os filhos estiverem servindo os seus pais, não se pensar que está servindo aos homens, mas servindo ao Senhor Jesus Cristo. 종은 상전을 섬길 때 사람 앞에서 눈가림만 하지 말고 예수님께 하듯이 상전을 섬기라는 거예요. Então os servos também, quando eles estão obedecendo ao seu Senhor, também precisam servir como se estivesse servindo o Senhor Jesus Cristo. 그러면 예수님이 다음에 갚아주신다는 거예요. Então se fizer isso, o Senhor Deus ele vai retribuir. 반드시 주님이 갚아주십니다. Com certeza o Senhor Jesus Cristo ele vai retribuir. 그러니까 이제 우리가 어떤 사람을 도와주고 이렇게 하잖아요. 그 사람이 나에게 당장 갚아주지 못해도 나중에
주님이 갚아주십니다. Então, mesmo que eu faça uma coisa boa para alguém, realmente aquela pessoa ela não consegue me retribuir em nada, mas Senhor Deus, ele promete na Bíblia que ele vai retribuir. 지금 이 세상은요, 전 세계가 지금 평등 사상을 지금 추구하고 있습니다. 평등. Então, hoje em dia, o mundo, cada momento mais, ele está se transformando num mundo igualitário. 평등 사상이 나오고 난 뒤에 이 세상이 정말 평등해졌나요? Então, depois que começou a surgir essas ideologias igualitárias, será que o mundo ficou mais igual? Para 평등해졌어요? todos? Ficou mais igual para todos? 평등 사상이 나오기 전보다요, 빈부격차가 더 커졌습니다. Então, quando começou a surgir essa igualdade para todos, começou a surgir maior diferenças de classes. 오히려 평등 사상이 나오고 난 뒤에 가정이 깨지고 사회가 깨지고 혼란스러워진 것만 더 커졌어요. Então, quanto mais igualdade que as pessoas eles começaram a questionar e pedir, começaram a surgir mais diferenças de hierarquia e mais problemas de dentro da família. 더 많은 싸움과 갈등이 Então 생겨났습니다. surgem mais conflitos, mais aflições. 그런데 이 평등 사상을 누가 세상에 가지고 들어왔을까요? Mas quem será que entrou com essa ideologia de igualdade no mundo? 누가 가지고 들어왔을까요? Quem será que trouxe? 사탄 마귀입니다. É o Satanás, é o diabo. 하나님은 질서의 하나님이에요. 질서. Senhor Deus, ele é Deus da lei. 예수님은 하나님이시지만 아버지 하나님께 순종했습니다. Então, o Senhor Jesus Cristo também é Deus, mas ele servia ao Deus Pai. 아니, 예수님은 똑같은 하나님이시지만 아버지 하나님께 순종한 거예요. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele também servia ao Deus Pai. 예, 하나님은 질서의 하나님입니다. Porque Deus é o Deus da lei. 평등 사상을 사탄이 가지고 들어왔습니다. Quem trouxe esse pensamento igualitário e pensamento de igualdade foi o diabo. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. até 15. 읽어주세요. Capítulo 14, versículo 12 até 15. 읽어주세요. Eu irei ler do versículo 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançados por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 15절까지요. E contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. 여기 아침의 아들 계명성은 바로 루시퍼를 가리킵니다. 루시퍼. Então aqui ele fala que como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, significa que é o Lúcifer. 사탄입니다. Ele é o diabo. 사탄이 맨 처음에는 가장 아름다운 천사로 만들어졌어요. Então Satanás, antes de ele ser Satanás, ele foi formado um anjo mais belo. 천사는 하나님을 섬기는 종이에요. Então o anjo, ele é um servo que serve o Senhor Deus. 그런데 자기가 가장 아름다운 천사니까 마음이 교만해진 겁니다. Então, por ele ser o anjo mais bonito do que todos, o coração dele ficou arrogante. 그래가지고 자기 위치를 잊어버리고 자기가 하나님처럼 되기를 원했던 E 거예요. assim ele esqueceu a posição dele e ele queria virar um Deus. 13절에 보세요. 13절. Vamos olhar no versículo 13. 내가 하늘에 올라 하나님의 뭇별 위에 나의 보좌를 높이리라 그렇게 말하죠. Ele fala, e tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus. 예. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 가장 높은 구름 위에 올라가서 자기가 하나님과 비기리라 그 뜻이에요. Então ele queria subir na nuvem mais alta para ser semelhante ao Senhor Deus. 이 평등 사상입니다. 평등. Isso é um pensamento igualitário. 하나님이나 나 똑같다. Pensava, eu e Deus somos iguais. 여러분 사탄은
이 세상에 평등 사상을 집어넣었어요. Então o diabo ele colocou neste mundo um pensamento de igualdade. 여러분, 하나님은 위아래 상하 관계를 정해 놓으셨습니다. Senhor Deus ele estabeleceu dentro da Bíblia a hierarquia, quem está acima e quem está abaixo. 남편이 있고 그 아래 아내가 있는 거예요. Então acima está o marido e abaixo está a esposa. 부모가 있고 그 아래 자녀가 있는 거예요. Acima está os pais e abaixo está os filhos. 상전이 있고 그 아래 종이 있는 겁니다. Acima está o Senhor e abaixo está o servo. 왕이 있고 백성이 있는 거예요. Acima está o rei e abaixo está o povo. 근데 지금은요, 다 똑같아, 평등해. Mas hoje em dia as pessoas falam: somos todos iguais, todo mundo está na mesma posição. 여러분, 하나님은 분명히 질서가 있다고 말씀하셔요. Senhor Deus ele fala que tem essa hierarquia. 그걸 순종할 때, 묵묵히 순종할 때 그걸 하나님이 갚아주십니다. Quando nós obedecemos essas posições, Senhor Deus ele retribui. 여러분, 창세기 3장도 보세요. Vamos procurar Gênesis capítulo 3 também. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Para Mila, póngale por favor. 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 여기 사탄이 지금 하와에게 뭐라고 합니까? O que o Satanás ele fala para a Eva? 너희가 그거 먹으면 너희가 하나님처럼 될 거다. Ele fala que quando você comer, sereis como Deus. 너희가 하나님처럼 될 거야. Sereis como Deus. 여러분, 사탄이 내가 하나님처럼 되어야지 해가지고 천사가 사탄이 됐잖아요. Então, o Satanás, ele era um anjo que queria se tornar como Deus e virou Satanás. 근데 그 사탄이 지금 하와에게 또 가가지고 먹으면 너희가 하나님처럼 될 거야라고 말합니다. E assim, esse mesmo Satanás, ele vai até a Eva e fala: no dia que comeres, se abrirão os olhos e serei como Deus. 이게 평등 사상이에요. Isso é o quê? Um pensamento de igualdade. 여러분, 이것으로 인해서 온 세상이 죄에 빠졌잖아요. Por 지금. causa desse tipo de pensamento, toda a humanidade entrou dentro do pecado. 평등, 누구나 이게 사람들이 들으면 그 평등이란 말을 아주 좋게 들리고 달콤해 보입니다. Então, quando você fala igualdade a todos, parece uma palavra muito boa, parece que é uma palavra muito doce. 하지만 그 뒤에는, 그 평등 사상 뒤에는 하나님의 질서를 깨뜨리고자 하는 사탄의 계략이 들어있는 거예요. Mas atrás disso tem a doutrina do diabo que quer destruir a lei do Senhor Deus. 오늘은 특별히 어머니의 날이기 때문에 자녀들에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다. Então hoje, por ser dia das mães, eu quero falar só um pouco dos filhos. 여기 자녀들이 있죠, 여기에. Então aqui estão os filhos. 그리고 자녀이면서 또 부모인 분들도 많이 E 있습니다. tem muitos que são filhos, mas também são pais. 성경은 내 위에 계신 부모에게 순종하라고 말씀하시죠. Na Bíblia ele fala para obedecer aos pais. 자, 에베지오스 capítulo 6 돌아가겠습니다. Vamos voltar para a palavra inicial, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 1 até 3. Capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 1 até 3. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e esteja de longa vida sobre a terra. 여기 자녀들아, 너희 부모를 주 안에서 순종하라 그랬습니다. Vós, filhos, sedes obedientes ao vosso pai no Senhor. 자녀들은 부모에게 순종하는 것이 마땅하다는 거예요. Então, os filhos precisam ser obedientes aos seus pais. 여러분, 부모가 자녀를 섬기는 게 아니라 자녀가 부모를 섬겨야 되는 거예요. Então, não é os pais que precisam servir os seus filhos, mas o que? Os filhos precisam ser obedientes aos pais. 부모가 자녀를 섬기게 되면
그 자녀는 망칩니다. Então, quando os pais começam a servir aos seus filhos, esse seu filho começa a se tornar errado. 가끔 이렇게 백화점이나 이런 데 가보면요. 자녀가 막 다 얘기하면 부모는 그 자녀 말 앞에서 막 쩔쩔매는 거예요. Então, algumas vezes eu vou para o shopping e eu vejo que os filhos, eles falam tudo o que eles pensam, o que eles acham para os pais, e os pais ficam só olhando para os seus filhos. 자녀가 왕이고 부모는 종이에요. Então, o que mostra isso é que os filhos eles se tornaram rei e os pais são como se fosse o servo dos filhos. 부모는 자녀를 사랑하기 때문에 자녀의 말을 다 들어줍니다. Então, os pais, por amar os seus filhos, eles fazem tudo o que os filhos querem. 나중에 그 아이 어떻게 될까요? Mas o que acontece depois com esse filho? 반드시 망쳐집니다. Esse filho, com certeza, ele vai destruir. 자녀를 망치고 싶으면 자녀가 원하는 걸 다 해주라는 말이 있어요. Então, tem uma palavra, um ditado que se você quiser estragar o seu filho, você tem que deixar fazer tudo o que ele quer. 자녀가 사달라는 거 다 사줘라. 그러면 자녀가 망가질 것이다. Tudo que o filho quer, tudo que o filho deseja, se você comprar as coisas para ele, realmente ele vai se destruir. 부모가 자녀가 할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 분명히 정해줘야 돼요. Então, os pais eles precisam decidir dentro da hierarquia da família o que os filhos podem fazer e o que os filhos não podem fazer. 뭐 여기까지는 할 수 있어. Ah, você pode fazer até aqui, 여기 넘어가면 안 돼. mas passar disso aqui não pode. 넘어가면요 때리는 거예요. Então, se passa, precisa dar um castigo, açoitá-los. 부모가 자녀 위에 반드시 있도록 해야 됩니다. Então, precisa sempre estabelecer que os pais estejam sempre acima dos filhos. 그러면 애가 나중에 커도 부모님 말씀에 순종합니다. Então, mesmo que depois, quando os filhos crescerem, eles vão sujeitar a palavra dos seus pais. 근데 어렸을 때부터 자녀가 해달라는데 다 해주면요 나중에는 자녀가 부모 위에 올라가게 돼요. Mas o que acontece quando você faz tudo o que os seus filhos querem? Quando eles crescerem, os filhos sempre vão estar acima de você. 나중에는요 부모 말을 듣지 않습니다. Depois disso, os filhos não vão escutar mais as palavras dos pais. 근데 그때 후회하는 거예요. E naquele momento vão se arrepender. 내가 애를 잘못 키웠구나. Ah, eu criei meu filho errado. 내가 애를 잘못 키웠구나. Ah, eu criei meu filho errado. 여러분 애가 교회 가자 하는데 교회 안 간다고 하면 어떻게 해야 돼요? Quando eu falar para os meus filhos, vamos para a igreja, e meu filho disser que não quer ir. 엄마 나 오늘 친구 생일 파티 있어. Ah, pai, mãe, pai, eu tenho aniversário para ir. 아 오늘 나 친구들과 약속 있어서 어디 놀러 가야 돼. Ah, eu tenho um compromisso com meus amigos, eu preciso ir com eles. 엄마 나 오늘 시험 공부해야 돼 교회 못 가. Ah, mãe, eu preciso estudar para a minha prova, eu não posso ir para a igreja. 그래 그럼 너 오늘 교회 가지 마라. Ah, então o que os pais falam? Ah, então você não precisa ir, fica em casa. 그 애는 어떻게 생각하냐? 아 엄마 아빠가 하나님보다 나를 더 사랑하는구나 그렇게 알게 되는 거예요. Então o que os filhos vão pensar? Meus pais eles amam mais a minha vida do que ao Senhor Deus. 그러면 애 망치는 거예요. Então quando vocês começarem a tratar os filhos desta forma, vocês estão destruindo a vida deles. 안 되는 건 분명히 안 되는 As 겁니다. coisas que não podem, você tem que estabelecer que não pode. 뭘 사달라고 막 해도요. 그걸 바로 사주면 안 돼요. Quando os filhos querem que você compre alguma coisa, você não pode comprar na hora para eles. 그걸 내가 원해도 참고 기다리는 것을 배워야 됩니다. Então, se eles querem alguma coisa, eles precisam aprender a esperar e aprender a aguentar esse seu desejo. 자, 2절에 보십시오. 2절. Vamos ver, 2절에 보면 vamos ver versículo 2. honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 자, 이 부모를 순종하라는 명령은 바로 약속이 있는 계명이다 그랬어요. Então aqui fala, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 자, 이건 무슨 뜻일까요? O que será que significa essa palavra? 여러분, 10계명을 주셨잖아요, 하나님이. Senhor 10계명. Deus, ele permitiu os 10 mandamentos. 그런데 이 10가지 계명 중에 유일하게 부모를 순종하라는 계명에는 그거 계명에 순종하면 이렇게 해주겠다라는 약속이 있어요. 약속이. Então, dos 10 mandamentos, o único que tem promessa dentro dos 10 mandamentos é você servir aos seus pais.
여러분 9개의 계명에는 순종하면 이렇게 해주겠다라는 약속이 없습니다. Nos 9 mandamentos que o Senhor Deus estabeleceu, não tem nenhuma promessa, o Senhor Deus prometendo que iria permitir tal coisa por guardar essa lei. 그런데 부모 순종하면 이렇게 해주겠다라고 하나님이 약속하셨어요. Mas Senhor Deus, ele fala que ele promete que quando você sujeitar aos seus pais, ele dá tal coisa. Êxodo capítulo 20. E vamos procurar Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 자, 부모 순종하면 네가 땅에서 네 생명이 길 것이다 분명히 약속해 주셨습니다. Então, quando você honrar os seus pais, o Senhor Deus vai prolongar os teus dias na terra. 딱 이 말씀에만 약속이 있는 거예요. Então, só nessa palavra tem a promessa de Deus. 여기 13절에는 그냥 살인하지 말라 그랬어요. No versículo 13 é um mandamento: não matarás, 가늠하지 말라. não adulterarás, 도둑질하지 não 말라. furtarás, 이웃에 대해서 거짓말하지 말라. não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo, 네 이웃의 집에 탐내지 말라. não cobiçarás. 약속 없어요. 다른 구절에는. Então, outros mandamentos não tem promessa de Deus. 그런데 부모 순종하면 반드시 이 땅에서 잘 되고 오래오래 살 것이다라고 하나님이 약속해 주셨습니다. Mas quando você honra os teus pais, o Senhor Deus vai prolongar a sua vida na terra. 여러분 10계명은 중요한 순서대로 하나님이 기록해 주셨습니다. Os mandamentos também o Senhor Deus estabeleceu na ordem mais importante. 첫 번째부터 네 번째 계명까지는 하나님께 대한 계명이에요. Do primeiro até o quarto mandamento é um mandamento para guardar diante do Senhor Deus. 다섯 번째 계명부터 열 번째 계명까지는 사람에게 주신 Do 계명입니다. quinto mandamento até o 10º mandamento, o Senhor Deus estabeleceu para os homens. 여러분 사람에게 주신 계명 중에 가장 큰 계명이 뭡니까? Qual é o mandamento maior que o Senhor Deus permitiu para os homens? 뭐죠? Qual que é? 살인하지 말라? Será que é não matar? 아니에요. Não é. 간음하지 말라? Será que não é adulterar? 아닙니다. Não é. 가장 큰 계명, 사람에게 주신 계명 중에 가장 먼저 나오는 큰 계명은 부모를 공경하라는 계명이에요. Então, qual é o mandamento mais importante que o Senhor Deus permitiu para um homem? Que é honrar os seus pais. 하나님 보실 때 살인죄, 간음죄보다 더 큰 죄는 부모를 공경하지 않는 죄입니다. Então, qual é o pecado maior diante do Senhor Deus do que matar ou adulterar? É você não respeitar os pais. 하나님 보실 때 살인죄보다 부모를 공경하지 않는 죄가 더 큰 거예요. Então, o pecado maior do que matar é você não honrar os seus pais. 왜 그럴까요? Por quê? 여러분 하나님과 부모님은 내 생명의 근원입니다. Então, o Senhor Deus e os pais, eles são uma relação direta com a minha vida. 하나님이 없으면 내가 이 세상에 존재할 수 없어요. Então, se o Senhor Deus não existisse, eu também não poderia existir nesse mundo. 부모님이 안 계시면 내가 이 세상에 존재할 수 Se 없습니다. meus pais não existissem, eu também não poderia estar neste mundo. 하나님은 나를 만들어 주셨고 부모님은 나를 낳아 주셨어요. Então, o Senhor Deus, ele me criou, os meus pais, eles me teve. 그래서 우리는 부모를 섬기기를 하나님 섬기듯이 해야 되는 거예요. Por isso, quando nós estamos servindo aos pais, nós precisamos servir aos pais como se estivesse servindo a Deus. 여러분 눈에 보이는 부모님 말씀에 순종하지 않는다면 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님께 순종할 수 있겠어요? Então, se você não serve aos seus pais que você consegue ver, como vocês vão servir ao Senhor Deus que vocês não podem ver? 여러분 자기 자녀가 하나님 말씀에 순종하는 자녀가 되게 하기를 원한다면 먼저는 부모 말에 순종하도록 가르쳐야 됩니다. Então, se vocês desejam que seus filhos sejam obedientes ao Senhor Deus, precisa primeiro ensinar eles a sujeitarem a palavra dos pais. 부모에게 순종하는 사람이 결국에는 하나님께도 순종해요. Então, quem obedece a palavra dos pais, eles também futuramente obedecem a palavra de Deus. 아주 중요한 겁니다. 이거는. Isso é uma coisa muito, muito importante. 왜 하나님을 떠납니까? Por que as pessoas partem de Deus? 왜 하나님 말씀에 순종하지 Por que 않을까요? as pessoas não são obedientes? 부모에게 순종한 적이 없거든요. Porque eles não sujeitam a palavra dos pais. 항상 부모가 내 말을 들어줬거든요. 그러니까 내가 부모 말에 순종한 것이 아니라 오히려 부모님이 내 말에 순종했거든요. Então, por que muitos deles partem do Senhor Deus? Porque realmente os filhos não obedecem à palavra dos pais, mas os pais que respeitam
e obedecem a palavra dos seus filhos. 부모에게 순종하는 걸 배우지 못하니까 결국 하나님 말씀에도 순종하지 못하는 거예요. Então, quando os filhos eles não aprendem a sujeitar aos pais, eles também não conseguem aprender a sujeitar a Deus. 근데요, 이 세상 교육학자들이 그렇게 만들어 놨어요. Mas o que acontece neste mundo? O ensino deste mundo também já foi transformado. 자녀가 원하는 거 다 해주세요. Eles falam, você tem que atender tudo que os seus filhos querem. 자녀의 꿈을 존중해 주세요. Vocês precisam respeitar o sonho dos seus filhos. 자녀의 소원을 들어주세요. Você precisa respeitar e cumprir os desejos dos seus filhos. 부모는 자녀를 기쁘게 해줘야 됩니다. Os pais precisam alegrar os seus filhos. 이게 맞는 말 같죠? Isso parece correto para vocês, não é? 이거 좋은 말 같죠? Parece que é uma palavra muito boa. 그렇게 하면 자녀 완전히 망칩니다. Mas se acontece, se fizer isso, realmente destrói os seus 나중에 filhos. 하나님도 존중하지 않고 하나님 말에도 순종하지 않고 부모 말에도 순종하지 않는 Então, 사람이 됩니다. futuramente eles não obedecem a palavra de Deus, também não obedecem a palavra dos pais. 여러분 요셉 아시죠? 요셉. Vocês conhecem o José? 요셉이 아주 귀하게 쓰임 받았잖아요. O José ele foi utilizado por Senhor Deus. 그럼 어떻게 요셉이 그렇게 하나님께 귀하게 쓰임 받을 수 있었어요? Como o José ele pode ser tão precioso diante do Senhor Deus? 요셉은 아버지 말에 순종하는 사람이었어요. José ele era uma pessoa que respeitava a palavra dos pais. 아버지가 요셉에게 심부름을 시켰습니다. Dia o José o pai ele mandou o José fazer tal 야, coisa. 형들 저기 멀리서 양치고 있으니까 이 도시락 좀 형들에게 전해줘라. E ele fez um pedido, pedindo para que levasse a comida para os irmãos que estavam cuidando de ovelhas. 130km 떨어진 곳이에요. Era uma distância de mais ou menos 130 quilômetros. 여기서 고이아니아까지. Então é em torno daqui até Goiânia, mais ou menos. 고이아니아까지 도시락 갖다 주라고 시킨 거예요. Então o pai do José ele disse: leve essas marmitas para os seus irmãos, que é daqui até Goiânia, mais ou menos. 한 13살 되는 아이에게. Para um menino de 12, 13 anos. 근데요, 갑니다. Mas o que ele fez? Ele foi. 자, 한번 찾아보세요. 창세기. Vamos procurar essa palavra. Gênesis. 창세기 37장. Gênesis capítulo 37. 12절. Versículo 12. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo 12. versículo 12. 여기 보면 아버지가 그 아버지 야곱이 요셉에게 심부름을 시킵니다. Então, o pai ele pede para o seu filho um pedido. 근데 이 헤브론에서 세겜까지 이 세겜의 형들이 양을 치고 있으니까 세겜까지 100km 떨어진 곳을 갑니다. E eles, do lugar que ele estava, ele pede para ir para o Siquém, que é em torno de mais ou menos 100 km de distância. 근데 갔는데 형들이 없는 거예요. E o José ele foi até os seus irmãos e ele não achou os seus irmãos. 사람들에게 이제 우리 형들을 못 봤나요? 물어봐요. E assim ele começa a perguntar: vocês não viram meus irmãos? 아, 저기 도단으로 갔다. E aí eles falaram que foram. Todan? 17절에. No versículo 17 ele fala que eles foram para Dotã. 그러니까 그 세겜에서 도단까지 또 가는 거예요. E dali onde ele estava, ele foi até o Dotã. 그래가지고 아버지가 심부름 시킨 걸 기어코 그 형들에게 전달해 주는 거예요. E assim ele cumpriu o pedido do seu pai, que ele levar a comida para 그 eles. 거리가요 130km예요. 130km. Então essa distância que o José ele percorreu é 130 quilômetros. 요셉은 아버지 말에 철저히 순종하는 사람이었어요. Então José ele era uma pessoa que obedecia a palavra do Senhor, a palavra dos seus pais. 아버지의 명령을 아주 성실하게 그 아버지의 뜻에 순종했기 때문에 요셉은 결국 하나님께 쓰임 받았어요. Então José, por ele ser obediente à palavra do seu pai, no fim, Senhor Deus utilizou a vida de José. 요즘 부모들 같으면 어떻게 할까요? O que será que os pais de hoje em dia fariam? 아, 우리 아들 힘드니까 내가 갈게, 내가. Eles iam falar: meu filho deve estar cansado, então deixa que eu vou no lugar dele. 아빠 나 안 가. Pai, eu não quero ir. 아, 거기 얼마나 먼데. Pai, é muito longe para mim. 아빠가 가, 아빠가. Pai, vai você. 아빠가 갈 거야, 아빠가. Então o pai fala: então eu deixo que eu vou. 절대요. 그 요셉이 하나님의 일꾼이 되기 위해서는
되기 위해서 먼저는 아버지께 순종한 사람이에요. Então José, ele para se tornar um servo de Deus, ele foi obediente primeiro ao seu pai. 그럼 다윗 아시죠? 다윗. Vocês também conhecem o Davi? 다윗이 하나님께 크게 쓰임 받았잖아요. Davi também foi utilizado como um grande servo de Deus. 다윗이 골리앗을 죽였습니다. Davi, ele matou Golias. 근데 다윗이 아버지 심부름 갔다가 골리앗 죽인 거예요. Então Davi, ele também matou Golias fazendo um pedido do seu pai. 사무엘상 17장 보세요. Vamos procurar 1 Samuel capítulo 17. Primeiro Samuel capítulo 17. Primeiro Samuel capítulo 17, versículo 17. Capítulo 17, versículo 17. Primeiro Samuel capítulo 17, versículo 17. Irmão Gregório, pode ler, por favor. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz. O Deus de Israel conceda a tua 1 Samuel capítulo 17, versículo 17. Isso. Irmão Rodrigo, pode ler, por favor. Então aqui. E as vizinhas lhe deram monte, dizendo a Noemi: 맞아요. Nasceu um filho, e a chamaram o seu nome. Não, Não, 1 não. Samuel capítulo 17, Irmão, versículo 17. irmão Rodrigo, pode ler. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peça-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre levá-los ao arraial de teus irmãos. 자, 여기 보면 아버지가 그 아들 다윗에게 역시 도시락을 전해주라고 심부름을 시키잖아요. Então aqui o pai também, ele pede para o Davi, o seu filho, levar, né, comida para os seus irmãos. 근데 이 도시락 전해주러 그 형들이 전쟁하고 있는데 그 전쟁터에 간 거예요. Então os irmãos, eles estavam numa guerra e ele pediu para o seu filho, Davi, levar comida para os seus 근데 irmãos. 갔는데 이 골리앗이 하나님을 모욕하는 겁니다. 하나님을. E quando ele chegou lá, havia esse Golias que estava difamando o Senhor Deus. 다윗이 자기가 섬기는 하나님을 욕하는 걸 보고 다윗이요 골리앗을 죽이게 됩니다. E assim o Davi vendo o Golias difamando o Senhor Deus, ele mata o Golias. 그러니까 요셉도 아버지께 순종하는 사람이었어요. Então realmente até 요셉도. o José também ele era obediente ao seu pai. 다윗도 그 아버지의 말씀에 순종하는 E o 사람이었어요. Davi também ele era obediente à palavra dos seus pais. 왜 하나님이 요셉과 다윗을 귀하게 쓰셨습니까? Por que será que o Senhor Deus utilizou a vida de José e por que o Senhor Deus utilizou a vida de Davi 그들은 preciosamente? 하나님께 순종하기 전에 먼저 부모에게 순종하는 걸 철저히 배운 사람들이에요. Porque eles, antes de servirem ao Senhor Deus, eles já serviam os seus pais. 여러분 예수님도 그 아버지 하나님께 순종했잖아요. O Senhor Jesus Cristo também, ele serviu aos seus pais. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Versículo 8 e 9. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Pode ler, por favor. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedeceram. 자, 여기도 보면 그 예수님에 대한 말씀입니다. Aqui fala sobre o Senhor Jesus Cristo. 예수님은 아들이시지만 그 고난으로 순종함을 배웠다 그랬어요. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele era filho, mas aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. 예수님은 하나님이셨지만 그 아버지 하나님께 완전히 순종하셨습니다. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele era Deus, mas também ele foi servo de Deus Pai. 그걸 통해서 우리가 순종해야 된다는 것을 가르쳐 주신 거예요. Então, por que o Senhor Deus ele mostra isso? Para que nós também possamos servir.
예수님은요 아버지 하나님께만 순종한 게 아니라 이 세상에 계실 때 육신의 부모에게도 순종했습니다. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele não só obedeceu, não sujeitou só o Senhor Deus Pai, mas também os seus pais. 이 Da terra. 놀라운 일입니다. 이거. Isso é uma coisa muito 그럼 extraordinária. 예수님은 창조주 하나님이셔요. O Senhor Jesus Cristo, ele também é o criador deste mundo. 그 창조주 하나님이요 육신의 부모인 요셉과 마리아에게 순종했다니까요. Então, como é que esse Jesus, que ele era o criador, Deus criador, ele sujeitou a pessoas deste mundo, que é o José e Maria? Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 48. 여기 우리 교회는 성경을 많이 찾죠. A nossa igreja procura bastante Bíblia, não é? 여기 우리 교회 다니시려면요 성경 잘 찾아야 돼요. Então, para frequentar a nossa igreja, vocês precisam achar bem a palavra da Bíblia. 어떤 분들은 교회를 30년 다녔는데 우리 교회 안에 성경을 못 찾는 거예요. Então, tem pessoas que eles frequentam a igreja durante 30 anos, mas quando peço para procurar uma palavra da Bíblia, eles não conseguem achar. 아니 30년 동안 교회 다녔는데 왜 성경을 못 찾아요? 물어봤어요 제가. Eu perguntei, você frequenta 30 anos na igreja e como é que você não acha uma 아, palavra? 내가 다니던 교회는 성경을 찾은 적이 없어요. A igreja que eu frequentava não precisava procurar a palavra da Bíblia. 그냥 처음에 시작할 때만 한 구절이 있고 한 번도 성경을 찾는 게 없는 거예요. Então, só procuravam uma palavra da Bíblia no começo da pregação e nunca mais procuravam. 많은 교회가 그렇습니다. Muitas igrejas são assim. 성경을 가르치지 않아요. Eles não ensinam a Bíblia. 여러분 이거는 큰 문제입니다. Isso é um grande problema. 교회가 성경을 가르치지 않습니다. Aí, as igrejas também não ensinam mais a palavra da 이게 Bíblia. 문제예요. 문제. Isso é um problema. 그러니까요 교회를 오래 다녔어도 성경을 하나도 몰라요. 성경을. Então, por isso, mesmo que você frequente a igreja durante muitos anos, você não sabe nada da Bíblia. 이건 정말 슬픈 일입니다. Isso é uma coisa muito triste. 여러분 왜 우리가 주일날 모입니까? Por que nós estamos reunidos no domingo? 성경 하나님 말씀 배우려고 Para 모입니다. aprender a palavra da Bíblia. 2장 48절 Vamos procurar Lucas capítulo 2, versículo 48. 48부터 51절까지 읽어주세요. Do 48 até 51 ele lê. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filha, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansioso, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que tu me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. 자 여기 보면 51절에 예수님께서 그 부모 말에 순종했다고 되어 있습니다. Aqui fala que o Senhor Jesus Cristo, ele obedeceu a palavra da sua mãe. 그러니까 예수님이 육신으로 계실 때 자기 육신의 부모 말에 순종하신 거예요. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele obedeceu até a palavra dos pais. 여러분 사실은 이 예수님은 창조주시잖아요. Então, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus criador. 그렇지만 이 눈에 보이는 육신의 부모에게 예수님이 순종하는 걸 일부러 보여주신 거예요. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele mostrou para as pessoas que o Senhor Jesus Cristo também é sujeitava a palavra dos seus pais da carne. 완전한 인간으로 사신 겁니다. Então, ele viveu uma vida como um homem. 예수님도 이렇게 순종하셨다면 우리도 우리 부모에게 마땅히 순종하는 게 마땅하죠. Então, se o Senhor Jesus Cristo também sujeitou aos seus pais da carne, nós também precisamos sujeitar a palavra dos nossos pais. 우리는 부모에게 순종하는 걸 통해서 하나님께 순종하는 것을 배워야 됩니다. Então, quando nós aprendermos a sujeitar aos nossos pais, nós também podemos aprender a sujeitar a palavra de Deus. 그래서 여러분 자녀에게 가르쳐줘야 될 가장 중요한 게 뭘까요? Por isso, qual é a coisa mais importante que você precisa ensinar aos seus filhos? 영어요? Será que é inglês? 수학? Será que é matemática? 공부 잘해가지고 좋은 대학 들어가는 겁니까? Será que é você mandar colocar os seus filhos numa boa escola para mandar numa boa universidade? 그리고 좋은 직장 들어가서 돈 많이 버는 거예요? Será que é preciso eles entrarem num bom emprego, ter muito dinheiro? 돈 많이 벌면 뭐예요? 부모를 도와주지도 O que 않는데. adianta os seus filhos ganharem muito dinheiro se eles não obedecem, não ajudam os seus pais? 부모가요 먹을 것이 없어도 도와주지도 않아요. Vamos dizer que os pais não têm nada para comer e mesmo assim os filhos não ajudam. 여러분 자녀에게 가르쳐줘야 될 가장 중요한 건
부모님 말씀에 순종하고 하나님 말씀에 순종하는 걸 제일 먼저 가르쳐 줘야 Então, 돼요. as coisas mais importantes que os pais precisam ensinar para os seus filhos é obedecer a palavra dos pais e obedecer a palavra de Deus. 자녀는 부모에게 순종할 때 하나님께 복을 받습니다. Os filhos, quando eles obedecerem às palavras dos pais, esse sim pode receber a grande 여러분, bênção. 이 세상 유행과 이 세상 사람들의 어떤 문화를 따라가면 안 됩니다. Não pode seguir a fama deste mundo, não pode seguir a cultura deste mundo. 우리는 주님의 말씀을 따라가야 돼요. Nós precisamos seguir apenas a palavra do Senhor Deus. 세상은 모든 사람은 평등하다라고 말해요. O mundo todo fala que todos são iguais. 부모나 자녀나 남편이나 아내나 똑같다. Eles falam pais, filhos, marido, esposa, são todos iguais. 성경은 반대로 말씀하십니다. Mas a Bíblia ele fala ao contrário. 남편 아래 아내가 있다. Então, abaixo do marido está a esposa. 아내는 남편의 말에 순종해야 E a 한다. esposa precisa sujeitar ao seu marido. 부모 아래 자녀가 있다. Abaixo dos pais estão os seus filhos. 자녀는 부모에게 순종해야 된다. Os filhos precisam obedecer aos seus pais. 선생님이 있고 학생이 있다. Tem professores e tem alunos. 학생은 선생님 말에 순종해야 Os 한다. alunos precisam respeitar a palavra dos seus 이게 하나님의 professores. 법이에요, 이게. Isso é o mandamento do Senhor 그걸 Deus. 가르쳐야 됩니다. Nós precisamos ensinar isso. 자, 우리 마지막으로 한 구절만 찾아보겠습니다. Por último, vamos procurar uma palavra. Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. 23장 22절. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Eu vou ler. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezies a tua mãe, quando vier envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a sábio nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. 여기 너를 낳아준 아비에게 청종하고 네 늙은 어미를 업신여기지 말라 그랬습니다. Que fala: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. 네 부모를 즐겁게 하라 그랬어요. Aqui ele fala para alegrar os seus pais. 자녀는 부모 말에 순종하고 부모를 즐겁게 해야 됩니다. Então, os filhos precisam realmente sujeitar a palavra dos pais e precisam alegrar os seus pais. 자녀가 부모에게 순종할 때 부모님이 기뻐하셔요. Quando os filhos eles obedecem aos seus pais, os pais se alegram. 그래서 절대로 부모가 자녀를 섬기는 그렇게 되면 안 됩니다. Por isso não pode existir essa mutação, né? 당연히 부모는 자녀를 사랑해야 돼요. Realmente os pais precisam amar seus filhos. 자녀를 도와주고 자녀를 위해서 기도해주고 해야 됩니다. Os pais realmente precisam ajudar seus filhos, precisam orar pelos seus filhos. 하지만 자녀가 부모 위에 올라가도록 해서는 안 돼요. Mas não podemos deixar que realmente os filhos fiquem acima dos seus pais. 우리가 부모에게 순종하는 것을 통해서 하나님께 순종하는 것을 배웁니다. Então, os filhos aprendendo como sujeitar aos seus pais, assim eles também podem aprender a 그리고 sujeitar a Deus. 부모는 자녀를 사랑하는 것을 통해서 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는구나를 배우는 E 거예요. os pais também eles podem aprender amando seus filhos e relembrar que Senhor Deus também me ama assim. 그래서 하나님은 이 세상에 있는 인간 관계를 통해서 하나님과 교회의 관계에 대해서 말씀하시는 Por 거예요. isso o Senhor Deus ele fala sobre essa relação social como uma sombra para mostrar a relação de Senhor Deus com a igreja. 그래서 우리는 이제 오늘이 어머니의 날인데요. 어머니의 날 부모님 찾아뵙고 가족끼리 즐거운 시간 보내고 물론 그 좋은 일입니다. Então realmente hoje é o dia das mães, então realmente é muito importante que vocês vão encontrar com suas mães, celebrar esse dia.
근데 그걸 통해서 나는 어머니에게 순종하고 있는가, 그리고 나는 부모님에게 순종하고 있는가 생각해 봐야 돼요. Mas quando vocês forem visitar eles, vocês precisam pensar: será que eu estou sujeitando a palavra da minha mãe? Será que eu estou obedecendo a minha mãe? 그리고 하나님께 또 순종하고 E 있는가. também precisam refletir: será que eu estou obedecendo ou sujeitando a palavra de Deus? 오늘 여기까지 Então, 말씀드리겠습니다. irei pregar até aqui. 기도하시겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘 또 부모를 공경하라는 그 말씀을 배웠습니다. Realmente hoje nós aprendemos a palavra de servir aos nossos pais. 부모에게 순종하는 것을 통해서 또 하나님께 순종하는 것을 저희가 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Que quando nós estivermos honrando e servindo aos nossos pais, que também nós possamos aprender a servir a Deus. 나보다 부모님이 더 높은 위치에 있다는 걸 통해서 나보다 더 높은 하나님이 계시다는 것을 또 알게 해 주시옵소서. Que realmente quando nós estivermos servindo aos nossos pais, realmente possa refletir que nós estamos servindo a Deus e Senhor Deus está acima de nós. 하나님의 말씀에 순종함으로써 하나님이 주시고자 하는 그 귀한 영광과 상급을 다 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Então, através da obediência da palavra do Senhor Deus, que nós possamos realmente conquistar a sua glória e a sua graça. 하나님의 말씀에 순종하는 것을 통해서 하나님의 일에 쓰임 받을 수 있도록 도와주시옵소서. E através da obediência da palavra do Senhor Deus, que nós também possamos ser utilizados no trabalho de Deus. 브라질 여러 곳에 더욱 힘있게 복음이 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Que Senhor Deus nos ajude para que nós possamos pregar mais fortemente pelo Brasil. 브라질의 또 모든 교회들을 주님 기억해 주시옵소서. Que Senhor Deus lembre também de todas as igrejas do Brasil. 또 특별히 지금 복음이 전해지고 있는 또 비아노폴리스와 또 소로카바 주님 또 기억해 주시옵소서. Que também, Senhor Deus, possa relembrar especialmente o lugar Vianópolis e Sorocaba, onde estão sendo pregados. 또 브라질 남부 지역의 펠로타스 지역에도 또 구원받은 형제 자매들이 또 모이고 있습니다. E no sul do Brasil também, em região de Pelotas, vários irmãos estão recebendo a salvação. 또 하나님께서 기억해 주시고 또 함께하여 Que 주시옵소서. Senhor Deus possa relembrar a vida deles e possa estar com eles. 우리가 한 사람 한 사람을 통해서 주님이 이루신 복음이 더욱 힘있게 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Que cada de nós, Senhor Deus, possa relembrar a nossa vida para que nós possamos concretizar o trabalho do 주 Evangelho. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. 아멘. 같이 찬송하시겠습니다.